Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde pessoal da Rádio Cotia. Boa tarde a todos. Boa tarde pessoal aí do programa Papo Pet. Estamos aqui hoje mais um dia falando sobre os nossos pets, né? Para o pessoal aí que gosta de cães, gatos, aos amantes dos pets. Estamos aqui no programa Papo Pet hoje para falar dos cuidados a respeito dos animais de pelo branco, pelagem branca, ok? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Solange, eu sou veterinária, trabalho na área de pequenos animais e a minha especialização é a homeopatia e florais de Bach. Eu faço um trabalho personalizado para os animais através da carta astrológica do animal, para que a gente possa analisar melhor o perfil desse animal com relação às emoções, né, aos sentimentos, para que a gente possa fazer uma avaliação e a prescrição dos florais de Bach para tratar esse animal. Boa tarde, Cris. Tudo bom? Então, se o animal tiver algum problema de comportamento, tiver algum problema de saúde, ou se você apenas quer saber, conhecer um pouquinho mais de como esse animal reage às emoções, de como ele age, né, com outras pessoas, com outros animais, a gente pode fazer um estudo astrológico baseado na carta natal do nascimento dele, tá? A gente precisa somente ter a data de nascimento do animal. Boa tarde, Cassiana, beijo para você. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho da carta natal animal e a prescrição dos florais, do sais de homeopatia, ou uma comparação do mapa do animal com o seu tutor, é só visitar minha página chamada Auravet, para você poder ver como é esse trabalho, como ele é realizado, como funciona. Ok? Então, se você precisa tratar um problema de comportamento ou um problema de saúde no seu animal, a gente pode encontrar ali um aspecto dos planetas que estejam atuando sobre essa questão da saúde e tentar equilibrar esse animal, tentar dar um equilíbrio para essa questão de saúde ou até mesmo emocional, para que esse animal seja um animal mais equilibrado e que seja passível aí de uma vida mais longa, né? Que é o que a gente espera, com qualidade de vida, tá bom? Oi, Cris, obrigada. A Cris, nós fizemos aí o mapinha da Schutz, a cachorra da Cris, e fizemos uma comparação. Vamos falar disso na live que vamos fazer com a Cris Mainberg. A gente vai falar mais aprofundadamente sobre essa questão da análise da carta astrológica do animal com a carta natal do tutor desse animal. A gente faz uma comparação e a gente consegue saber aonde o animal e o seu tutor harmonizam, né, energeticamente falando, onde não harmonizam, enfim, é um estudo bem interessante para a gente entender a relação do animal com o seu tutor, tá bom? Então, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre como funcionam essas cartas, é só acessar a página do Facebook Auravet. Lá no Instagram é mv_Solange Cesteiro, para você poder acessar as cartas natais. E hoje, o assunto escolhido para conversarmos hoje é a respeito dos animais de pelagem branca e os cuidados que a gente deve ter com esses animais de pelagem branca. Ok? Então,
Antes mesmo da gente começar a falar sobre o assunto em si, é bom a gente conversar um pouquinho sobre o equívoco que existe aí, que as pessoas fazem com relação ao animal de pelagem branca e o animal albino. Quando o animal é branco, de pele clara, de pele clarinha, de pele rosada, as pessoas costumam dizer que esse animal é albino. E existe aí um erro, né, que o pessoal comete, que eu vou esclarecer aqui hoje para que a gente consiga entender bem o que é o albinismo e o que é um animal de pelagem branca, tá? Então, albinismo existe na raça humana e existe também nos animais. Ele é uma mutação genética que acontece onde o animal ou a pessoa perde a capacidade de produzir melanina, né? O organismo da pessoa não produz melanina. Ele tem os melanócitos, que são as células produtoras de melanina. Mas, oi, Dri, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda. Começamos a falar agora mesmo sobre gatos brancos, e a Dri é uma amante de gatos, né? Então, falando dos gatos brancos e dos animais brancos, de modo geral, nós vamos falar inicialmente sobre o albinismo para a gente entender qual é a diferença entre o animal branco e o animal albino. Oi, Fernando, boa tarde, tudo bom? Pessoal, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo para que mais pessoas possam participar desse papo com a gente aqui, colocar aqui as questões delas, trazer alguma informação também que seja interessante para a gente. Então, para a gente poder interagir, conversar com mais pessoas, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e convidem os seus amigos para essa conversa, tá ok? Então, falando do albinismo, o albinismo é uma situação onde o organismo sofre uma mutação genética e deixa de produzir melanina, tá? Então, ele tem os melanócitos, que são as células produtoras de melanina, mas eles têm... Obrigada, Adri. A Adri já marcou alguém aqui para participar dessa conversa com a gente, né? Esse organismo albino, ele tem uma deficiência na produção de uma enzima, de uma proteína, que sintetiza a melanina, tá? E a melanina é o que vai dar cor à pele, aos cabelos, aos olhos, né? E é uma proteção natural contra os raios ultravioletas. Então, esse organismo albino, ele não tem essa produção de melanina. Então, ele não tem cor na pele, nos cabelos, no pelo, no caso do animal, e na íris dos olhos também. Então, uma característica marcante no albinismo é a ausência de pigmentação. Então, no caso de um animal branco, por exemplo, ele é inteiramente branco, sem nenhuma manchinha de outra cor e nem mesmo uma pinta. Ele tem a pele totalmente rosadinha, bem clarinha, o pelo branco e os olhos são vermelhos ou rosados, né? Porque a íris do olho não tem também produção de melanina, então ela não tem cor, ela é totalmente transparente. E aí a gente vai ver a cor refletida dos vasos sanguíneos do fundo do olho. Por isso que a gente vê essa cor meio rosado, meio vermelho assim. São condições muito raras, é rara na espécie humana. E eu me lembro de ter visto há pouco tempo, há coisa de uns 2 anos, uma criança albina. Foi uma única vez, porque é uma condição muito rara. E essa criança tinha os olhos rosas, meio avermelhados, tá? Aí sim a gente pode confirmar, falar com certeza de que é uma pessoa albina. E no albinismo não existe a produção de melanina, como eu estava falando, então a pele é muito branquinha também, o cabelo não tem cor,
uma cor branca, um amarelado, assim, uma cor, como eu vou dizer, opaca, né? Então, nos humanos já é rara, nos animais também é raro, e mais ainda nos cães. Né? Nos cães eu não consegui nem encontrar uma porcentagem na literatura, mas nos gatos diz que 2% da população de gatos pode ser albina. Apenas 2%. Por quê? Porque ela é uma característica genética, como a gente estava falando, de genes recessivos. Né? Quem estudou isso na escola vai lembrar o que são genes recessivos e o que são genes dominantes. Né? Então, o albinismo é uma característica recessiva. Um filhotinho, um gatinho, por exemplo, albino, ele é filhote, ele é filho de pai e mãe albinos também, obrigatoriamente, tá? Então, ele tem pai e mãe albinos e nasce albino. Esses animais albinos, a recomendação é a castração, óbvio, né? Pra gente, por ser uma condição que traz uma certa sensibilidade ao organismo, que pode trazer doenças, problemas de pele, problemas de audição e de cegueira, a gente sempre indica a castração de animais albinos. Eles não devem reproduzir, tá? Então, o animal albino, ele é necessariamente filho de pais albinos. É diferente do gato branco, por exemplo. O gato branco, ele pode ser totalmente branco porque ele tem um gene dominante para a pelagem branca, que é o Wzão, né, que a gente fala, o W de white. Então, se ele for um gato branco com o gene dominante branco, ele também vai ter a pelagem inteirinha branca, como o gatinho que eu coloquei no post para fazer a chamada deste programa de hoje. Se vocês quiserem dar uma olhada lá na foto do gatinho, que é o nosso gatinho mingau lá de casa, lá da chácara. Ele é totalmente branco, ele tem a pelagem bem rosinha, bem clarinho. O narizinho rosa também, as orelhas rosas. Ele é um animal que vulgarmente as pessoas chamam de albino, porque ele é branco, de pelagem branca e de pele branca também, rosadinho, né? As orelhas são rosadas, a trufa, essa parte do narizinho é rosadinha, mas ele não é albino, porque ele tem o olho verde, ele tem pigmentos verdes no olho. Então ele é um gato com pelagem branca dominante, mas ele não é albino, tá? Então essa é uma diferença importante. A questão do albinismo força essa questão do olho vermelho pela falta de pigmentação na íris. Então, se não tem olho vermelho, é o falso albinismo. O pessoal chama de albino, né? Popularmente falando, o pessoal chama de albino, mas ele não é um animal albino. Ele é um animal branco de pele clara, tá bom? E ele pode ter olhos verdes, pode ter olhos azuis, pode ter um olho de cada cor. Essa é uma questão que nós vamos comentar também. No próximo programa a gente vai falar sobre heterocromia, que é a coloração da íris, às vezes uma íris de cada cor. A Adri está dizendo que a Tereza é branca com amarelo, mas tem a pele totalmente rosada, orelhas, barriga e a menina dos olhos vermelhos. Não sei o que você está chamando de menina dos olhos aí. Eu estou entendendo que seria o fundo de olho vermelho, é isso? Ela é branca com amarelo. Não, se tem amarelo não é albino. O albino a pelagem é totalmente branca, a pele é rosadinha também. Orelhas, a trufa, né? O narizinho, é tudo cor-de-rosa. E a íris é vermelha. Não é a menina dos olhos. Aí acho que você está falando do fundo do olho. Do fundo dos olhos. Não. Seria a íris, teria que ser vermelha. Para ser um albino, tá?
Isso, o fundo do olho. Qual é a cor dos olhos dela? Da Teresa. Foi a Teresa que eu não vi, né? No dia que eu estive na sua casa. O animal albino não tem coloração nenhuma, não tem uma pintinha preta, não tem nada preto. Então ele tem a pele todinha rosada, na trufa, nos lábios, nas pálpebras, nas almofadinhas. É amarelo, então não, ela não é albina, tá? Animal albino é inteirinho branco. O animal albino é inteirinho branco, com pele clarinha, rosada, sem nenhuma mancha ou alguma pinta de outra cor, tá? Ele não tem melanócitos, ou melhor, ele tem melanócitos, mas ele não tem melanina, então ele não tem como pigmentar o pelo nem a pele. Então ele é todinho branco de pele cor-de-rosa. E os olhos também refletem o fundo do olho, que é vermelho. Então o olho é vermelho. Eu vou colocar umas fotos para vocês depois, ou na minha página mesmo, na Horabete, eu coloco umas fotos de animal albino, de animais brancos, para vocês poderem ver a diferença, tá? Cães, existe muito também os cães, o pessoal chama de albino, né? Mas na verdade são cães de pelagem branca. E qual é o cuidado que esses animais precisam ter pela condição, né, da pele tão clarinha? É o que a gente já pode imaginar, a questão da dermatite solar, né? Porque eles não têm o melanócito, ou melhor, oh meu Deus, eles não têm a melanina. A minha prima já falecida era albina, ela era toda cor de rosa e ficou cega quando era pequena ainda. Exatamente. O albinismo dá essa condição de muita sensibilidade à luz, né? Então, essas pessoas não devem se expor, nem os animais, não devem se expor à luz do dia, né? À luz solar. E são muitas vezes pessoas que têm uma atividade maior à noite, justamente por causa disso. Durante o dia eles precisam se proteger da luz solar, que vai causar problemas de pele, né? Dermatites, queimaduras, câncer de pele, ou até mesmo cegueira, porque a retina é mais sensível. E eles acabam precisando usar óculos de sol, inclusive, né? Pessoas de olhos claros também têm essa sensibilidade ao sol, né? Porque nesse olho azul muito claro, por exemplo, eles não filtram tanto a luz do sol, eles precisam de um óculos de sol para proteger a visão. Então, nas pessoas albinas, nos animais albinos, essa sensibilidade é muito maior, né? Existe, inclusive, na linha veterinária, os olhos dela eram cor de vinho, exatamente. Na linha veterinária, a gente já tem os protetores solares para usar nesses animais que têm esse problema de pele, né? Sejam albinos ou não, o que eles têm em comum é isso. Eles têm essa sensibilidade a queimaduras do sol, à luz do sol. Então, são animais que têm problemas de dermatite solar e de câncer de pele, inclusive, né? Os albinos mais ainda do que os animais de pelo branco. Mas, de forma geral, gatos e cães de pelo branco têm o problema da dermatite actínica, né? Que é aquela queimadura por sol. Então, nós temos dois tipos de dermatite aí. Tem a dermatite solar felina e a dermatite solar canina. Elas são um pouquinho diferentes. Por exemplo, no cachorro, aquelas raças ou cães que tem, às vezes eles têm a trufinha preta, mas tem uma área um pouquinho despigmentada logo assim acima do nariz, né? E ali começa a fazer uma queimadura de sol, começa a fazer uma dermatite. A gente vê que com o tempo aquilo vai piorando, vai fazendo feridas, depois vai virando uma crosta. Nessas áreas despigmentadas, mesmo que o animal não seja totalmente branco, mas ele tem umas áreas despigmentadas. No plano nasal, por exemplo, nas patas, na barriga, ou tem uma pele
que formou uma cicatriz, por exemplo, tem uma pele mais fininha, mais sensível, ali a gente pode ter um problema com dermatite solar também. Nos gatos, a dermatite solar felina, por exemplo, nesses gatinhos brancos como o nosso da foto, o mingau, vocês podem ver que ele tem a orelhinha bem branquinha, rosa assim por dentro, e pouco pelo nas orelhas, que o pelo também ajuda a proteger um pouquinho, né? É uma proteção física. No caso, eles têm pouco pelo nessa região. Então, a área da face, pontas de orelha, pálpebras, que são pálpebras rosadinhas também, né? A trufa rosadinha e até mesmo os lábios podem sofrer com queimadura solar. Então, nos gatos é muito típico, a dermatite solar felina é muito típica na área da face. Mas também pode pegar na área das patas, né? Outras regiões que são também de pele mais delicada. Mas ela é tipicamente reconhecida assim porque o animal tem uma cara mesmo ali de problema de dermatite solar felina, tá? Podendo vir a se transformar num câncer de pele. Então, para esses animais, o que a gente precisa fazer? Proteger do sol, né? São animais que devem ficar confinados dentro de casa durante o dia, sair somente à noite, ou evitar os horários mais quentes do dia, né? Das 10 às 5 da tarde, por exemplo, e sair nos outros horários. E para aqueles animais que a gente não consegue segurar muito em casa, fica indicado o uso de filtro solar, né, de 15, 30 ou até 50. Existe na linha veterinária o filtro solar apropriado para os animais, que é um pouquinho... Ele não é tóxico e ele tem um sabor que os animais não gostam, então eles evitam de lamber. Ou, na falta do protetor específico para animais, a gente pode também usar o protetor da linha humana, né? Sempre importante proteger a pele quando esse animal está exposto ao sol, e até mesmo existem roupinhas que não são pesadas e que protegem fisicamente ali do raio, da incidência do raio de sol, né? Então, esses cuidados precisam ser tomados para que esse animal, ao longo do tempo, não apresente uma lesão cancerígena, tá? E muitas vezes começa pela ponta das orelhinhas nos gatos, que a gente chama de pina. A ponta das orelhas a gente chama de pina, então começa uma lesãozinha na pina ou aqui no plano nasal, uma inflamação, um eritema, né, uma coisinha vermelha, a gente vê que aquilo está irritado, deu uma queimadura solar, com o tempo aquilo vai ficando uma feridinha, vai formando crosto, e quando a gente vê, a orelha já está sendo prejudicada, já está sendo meio que carcomida assim, né, ele vai perdendo o tecido ali, vai descamando, e a gente acaba tendo que, no caso da orelha, a gente consegue fazer uma amputação e eliminar essa área que já está com a lesão, né? Mas o mais importante de tudo é a gente fazer a prevenção. Sempre que a gente vir um animal branco, lembrar que esse animal é um animal mais sensível à incidência do sol. Então é um animal que tem que ficar guardadinho dentro de casa, ficar na sombra, ficar confinado mesmo, e é um animal que vai evitar realmente sair nesses horários mais quentes do dia, porque ele tem também uma fotofobia, né? Então ele não consegue abrir muito bem os olhos aí, enxergar direitinho nesse sol tão forte, tá? Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. São animais que, no caso dos gatos, a gente encontra muitos gatos aí de pelo branco e de olhos claros, né? Esses animais têm outros problemas também de saúde, além do problema da sensibilidade cutânea ao sol, né? Mas são animais sem raça, são animais que não têm uma raça definida e que têm essa condição da pelagem branca e da heterocromia, tá? Existem gatos de raça
que a gente não conhece bem aqui no Brasil, mas que também tem essa condição de pelagem branca e olhos claros e que tem problemas de saúde devido a isso. A gente conhece mais algumas raças de cães, né, que tem essa pelagem branca e que podem ter essa questão da dermatite actínica, podendo vir a ter um problema aí da dermatite solar e de câncer de pele. Então são cães, por exemplo, da raça dálmata, e a gente vê o dálmata, ele não necessariamente ele vai ter uma pele clarinha. Ele é um animal de pelagem branca com umas manchas pretas, né, que a gente chama de ameixas pretas. E aí alguns têm a pele rosinha, mais clarinha, e outros têm uma pele normal. Esses que têm a pele mais clarinha, o que tem uma área despigmentada na pele, como a região do plano nasal, e isso acontece no collie também, que é aquela raça de cães que tem um focinho muito longo, ele tem a trufa preta, mas muitas vezes aqui na parte de cima, no plano nasal, como a gente fala, ela é despigmentada. Então nessa região podem aparecer essas lesões da dermatite ou do câncer de pele. Isso acontece também com o boxer branco, o Bull Terrier branco, o Whippet e o Staffordshire Terrier branco. Então são raças de cães que a gente sabe que já tem uma tendência, uma suscetibilidade aí a essa dermatite actínica, por conta dessas rações que eu já falei. Né? Deixa eu ver o que mais. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que eu já falei tudo que eu precisava falar. Então, atentar muito para esse detalhe. Quando o animal não tiver olhos vermelhos, mas for um animal branco, de pelagem branca, ele é, como o pessoal vulgarmente chama, um albino, mas é um falso albino. O albino verdadeiro necessariamente tem os olhos vermelhos. Né? Então a gente sabe que esses animais, a diferença é que o animal albino tem uma mutação genética, ele é um problema genético, ele tem uma mutação genética que é recessiva e que pode passar para os descendentes dele. Então, animais albinos a gente já procura castrar para não perpetuar esse problema, porque ele é uma alteração que pode trazer problemas de saúde, então a gente já evita através da castração. Os cachorros de pelagem loirinha também precisam de cuidados com a pele por conta da pelagem clara? Não, às vezes o animal tem um pelo loirinho, como você está falando, mas ele não tem aquela pele rosinha, que a gente percebe que é uma pele mais delicada, que é uma pele mais sensível. Tem uma pele normal, tem a trufinha preta. Existe um cachorrinho também, que vocês vão lembrar dele, uma raça de cachorros, que é aquela do Ig, que é o West Highland White Terrier. Ele é um cachorrinho todinho branco, que tem uma pele normal, ele não tem uma pele rosácea. Ele tem a pele normal, tem a trufinha preta, tem os coxins plantares pretos. Então é um animal que já é mais resistente à questão do sol. Né? Obviamente a gente toma cuidado também com o sol, mas ele não tem essa sensibilidade tão exacerbada quanto o animal de pele clara. Então a questão da cor do pelo é só uma questão de genética, né? Pode ser branco com uma pele normal, como pode ser branco com uma pele rosácea. São animais que têm mais sensibilidade ao sol. Agora, ainda pode ser o animal branco albino, e aí ele vai ter uma sensibilidade maior ainda. Né? Então, esses animais de pele clara é que a gente precisa estar sempre tomando cuidado com as extremidades. E uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que os gatos siameses também têm um tipo de albinismo.
né? É um albinismo diferente. Então, o que acontece com o gato siamês? O gato siamês tem esse hormônio que está ausente no albino, que que dá cor ao pelo, à pele e aos olhos. No gato siamês, ela é dependente da temperatura. Então, por exemplo, nas patas do animal, no rabo, nas pontas das orelhas, onde a temperatura é menor, o pelo é mais escuro, né? E aonde o corpo é mais quente, o pelo é mais claro. Por isso que o siamês tem aquelas nuances de cores diferentes, né? Diferente do gato branco, do gato preto, do gato tricolor. Ele tem um tipo de albinismo que funciona de uma maneira diferente, relacionado à temperatura do corpo. Onde a temperatura é maior, tem menos pigmento, então o pelo é mais claro. E onde a temperatura é menor, tem mais pigmento. Deu para entender? É um tipo de albinismo diferente, uma situação bem interessante, né? E eu estava pensando em outra coisa que agora já me fugiu. Eu ia falar de algo mais. Mas então, os animais... então, porque depende da temperatura, né? É uma proteína que reage muito de acordo com a temperatura. Então, quando tiver um tempo mais frio, essa cor vai ficando menos intensa, né? E é muito interessante isso, é diferente, né? É um albinismo diferente, tá? Agora acho que eu não vou lembrar mais do que eu ia falar, alguma coisa me fugiu aqui. Deixa eu dar uma verificada aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Falando também dessa sensibilidade dos animais de olho claro, ou de animais albinos ao sol, hoje nós temos na linha veterinária tanto o protetor solar para cães e gatos, né? Como também o óculos para proteger da incidência do sol. Então, para animais que têm olho claro, ou mesmo para cães brancos de olho claro, a gente tem também o óculos de sol apropriado para esses animais, porque eles podem ir perdendo a visão devido à sensibilidade que eles têm ao sol também. Então eu vou pôr umas fotos para vocês depois, quem quiser dar uma olhadinha lá na minha página, eu vou deixar as fotos dos animais albinos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Puxa vida, me fugiu o que eu ia dizer. Os animais albinos têm problemas também, ou melhor, os animais brancos, né, com relação ao sol, mas eu vou deixar para falar sobre isso, sobre a heterocromia, cor dos olhos, no próximo programa. Vai ser uma continuidade do assunto de hoje, que a gente vai falar da questão da cor dos olhos com a pelagem branca e a questão da surdez, que é também uma situação genética, né? Então, gente, lembrando, o mais importante para a gente saber hoje, não é todo animal, acho que era isso que eu ia dizer, não é todo animal branco que é albino, mas todo animal albino é branco. Deu para entender, né? Todo animal albino tem deficiência da melanina, né? Não tem melanina para dar cor ao pelo, à pele e aos olhos. Então, obrigatoriamente, eles são brancos. Agora, não é todo animal branco que é albino. Ele pode ser branco, inclusive, a gente pode ter gato de genética preta, a genética dele é preta, mas se ele tiver o gene para cor branca dominante, que é o Wzão, que eu já tinha falado, ele vai ter uma pelagem branca. Se ele for um gato tricolor, de genética tricolor, mas ele tiver o gene dominante para cor branca, ele vai ser branco, tá?
tá? E o branco, nem precisa eu falar, o branco é branco porque ele tem a genética dominante para a pelagem branca. Ele só será albino se ele for filho de albinos, aí ele vai ter o olho vermelho e vai também ter essa característica recessiva para transmitir para os seus descendentes. Por isso a gente sempre indica a castração para animais albinos. E são animais que têm, ao longo da vida, problemas recorrentes do albinismo, do problema de pele, do problema de visão, do problema de audição, e com o tempo acabam tendo uma vida mais curta por conta disso, por conta das consequências de tudo isso. É verdade que não existe gato inteirinho preto? De olho preto eu nunca vi. Existe preto inteirinho de olho verde, por exemplo, né? Mas o preto com olho preto nunca vi também. Não conheço, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada aí pela participação de vocês. A pelagem todinha preta, a Adri tá falando? Tem gato que tá todinho preto, sim. Mas o olho é verde. Isso eu já vi, sim. A pelagem é preta, a almofadinha é preta, a trufinha é preta. Isso tem, sim. Tá? Agora, existe, por exemplo, o gato tricolor, a gente sabe que na maioria das vezes é fêmea, né? O tricolor já indica pra gente que possivelmente é fêmea. Caso seja um macho, esse macho é estéril, isso a gente também sabe. Pode acontecer de nascer um macho tricolor, mas ele será estéril, né? Normalmente o que a gente encontra, eu nunca vi um macho tricolor, é sempre fêmea. Agora, pode acontecer, mas como são estéreis, eles acabam não tendo descendentes. Eu acho que a gente vai encontrar cada vez menos o tricolor macho, né? Então, o gato tem essa questão muito interessante ligada à genética com relação à cor da pelagem e à cor dos olhos. Na próxima semana a gente vai falar sobre heterocromia, que é um assunto que está ligado a esse assunto da pelagem branca, do albinismo. Então, eu vou dar continuidade na próxima semana falando dos cães e gatos brancos que apresentam heterocromia, que apresentam um olho de cada cor, por exemplo. E os animais que apresentam olhos azuis, pelagem branca, pele rosada e olhos azuis, que na grande maioria podem ter o problema de surdez, né? Tudo isso é legal a gente conhecer para quando a gente encontrar um animal desses na rua, quando a gente for adotar um animal, enfim, né, a gente deparar com um animal desses, a gente tomar o cuidado de saber que esse animal tem uma sensibilidade, que ele requer mais cuidados específicos, que pode ser um animal surdo, que pode ser um animal que não tem uma visão tão apurada, como é o caso dos albinos, né, e dos animais brancos de olho claro, né? Então não é supérfluo esse uso do óculos de sol para esses cães, né? Se eles têm acesso à rua, por exemplo, eles precisam ter uma cuidado aí para ver um objeto em movimento, porque eles vão ter maior dificuldade com objetos parados, por exemplo, né? Então, tudo isso é legal a gente conhecer para a gente saber como lidar melhor com esse animal, como dar mais atenção, mais cuidado com esse animal, e diferentemente dos outros, tá bom? Obrigada então, obrigada pela participação, um beijo para vocês, beijo ao pessoal todo aí da Rádio Cotia, espero vocês na próxima semana no programa Papo Pet. E espero que vocês deem uma passadinha lá na minha página AuraVet, deem uma curtida na página, vejam lá os posts, vejam a carta natal dos animais, para vocês entenderem como é que funciona e como a gente pode auxiliar um animal através da carta natal dele, indicando florais, indicando sais de homeopatia e indicando também aromaterapia,
né? Porque não, hoje a aromaterapia está sendo muito estudada na veterinária, já está sendo muito utilizada, com veterinários se especializando nessa área. Tá ok? Então, para quem quiser conversar comigo lá na Oravet, a gente se vê por lá. Beijos, até a próxima semana e boa semana para vocês.